Deus dizem. Por último, mas não com menos importância, eu gostaria que todos os senhores, todas as senhoras, atentassem tanto no modelo da crise europeia como no modelo da crise latino-americana para a preocupação que a academia teve em reação à mínima possibilidade de se ter retrocessos, de se ter mudanças drásticas no processo de integração. Tanto na Europa como na América Latina, a academia refletida muito nos editoriais dos jornais, com a volta à agenda da questão da integração, manifestou opiniões a favor, opiniões contra, algumas opiniões raivosas, outras opiniões românticas, algumas opiniões paupadas no melhor da academia, outras opiniões paupadas na ideologia. Isso tudo faz parte da vida política, mas opiniões sempre voltadas para a preservação da ideia de integração. Eu acredito que apenas pessoas muito extremadas ideologicamente que propugnam, de alguma forma, pela desconstrução de todo o processo de integração, tanto na Europa como na América Latina. Assistimos nas últimas eleições europeias que ocorreram com maior ardor, que foram as eleições francesas, um embate ideológico profundo. Havia uma extrema-direita e havia também uma extrema-esquerda, embutida em uma das tendências depois a se chegar até os últimos contendores. Mas tínhamos candidatos que representavam claramente uma leitura social de extrema-direita e candidatos que representavam uma leitura social de extrema-esquerda. Havia uma época que o nacionalismo exagerado era refratário à ideia de integração. Nós encontrávamos os inimigos da integração nos extremos. Os nacionalismos de direita e os nacionalismos de esquerda diziam que políticas integracionistas eram traição à pátria. Curioso que eram extremos. No processo europeu, nós observamos que nem mais os partidos de extrema acham que blocos econômicos são traições à pátria, que são desserviços aos vultos da história, ao país. Ao contrário, nós assistimos tanto a melhor representante da direita francesa como o melhor representante da mais extremada esquerda francesa, dizendo que era importante salvar a Europa. E eu fico feliz também de assistir na crise que estamos vivendo no Mercosul, em nenhum momento nós termos, a não ser em manifestações delirantes, a ideia de que é necessário acabar com a integração. Ao contrário, são reclamos, são pessoas que pretendem repristinar, reconstruir, reconduzir, valorizando esse processo e demonstrando, e com isso eu encerro, e que é de verdade uma convicção da sociologia, mas também da história, e que os povos nunca voltam a comer com as mãos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Moldora. Me gostaria entonces de abrir questionamentos, alguna pregunta, comentarios. En primer lugar, quería felicitar a los expositores que nos han defraudado con expectativas generadas. Agradezco mucho la sinceridad con la que han hecho uso de la palabra. No es común en un tribunal internacional como el TPR
presidente y unos prominentes miembros asuman opiniones como la que han asumido con la responsabilidad que lo han hecho. Así que yo me siento muy honrado de haber estado aquí presente y me llevo en mi mente muchos de sus conceptos para elaborar mi lugar de trabajo con mis colaboradores y sin duda redefinir o volver a pensar y repensar situaciones relacionadas con la integración regional. Gracias de vuelta. Concretamente yo quería preguntar a los dos expositores si la crisis que nos toca, como diría Borges, en suerte o en desgracia vivir, es la época actual, y si la época actual no es una época de crisis. ¿Qué significa este juego de palabras? Si la regla no es la crisis y la normalidad la excepción, y en ese sentido, ¿está el Mercosur preparado? Puntualmente, en conclusión. Yo creo que todavía no está acostumbrado, pero tiende a acostumbrarse a situaciones de crisis, porque la verdad es que desde el inicio del proceso de integración ha sufrido diversas circunstancias, ¿no? Yo no sé si está preparado para lo que podría representar una crisis futura, ideológica, por ejemplo, fuertemente ideológica. Hay que observar. Yo no me animaría a hacer pronóstico respecto de esa cuestión. Sí sé que las veces que hubo problemas donde la ideología se introduce en los procesos de integración, hay dificultades. Eso sí, históricamente podemos decir que ha sido siempre así en los procesos de integración en nuestra región. Agradeço a tua pergunta e apenas eu gostaria de entendê-la da seguinte forma. Os países estão preparados. Nós não podemos imaginar que o Mercosul seja um ente que paira acima dos países. Eu diria até que não existe o Mercosul senão os países que o compõem, não é? E nessa realidade de agendas presidencialistas, justamente nós temos que entender a flexibilidade que o bloco tem para poder suportar essas intempéries todas, como são construídos os prédios na cidade do México, não é? Com a sabedoria arquitetônica para entender que o locus é um locus que não pressupõe outra construção, senão a construção flexível para que não haja uma tragédia maior do que a tragédia determinada pela natureza. Eu acredito que os países estão, sim, conscientes do mundo em que vivem, conscientes das agruras do tempo, das dificuldades do tempo. Todos os países, estamos chegando ao final do ano, todos os países do bloco apresentam um crescimento de PIB. Isso é muito bom, uma realidade mundial de crise. Claro que isso não é uma estrutura, é uma conjuntura, são os preços das commodities, é o crescimento da economia chinesa, enfim, uma série de ventos bons que permitem essa condição. Quando nós vemos as nossas preocupações na América Latina, com o possível autoritarismo que alguns estados teriam, ou com o possível excesso de governança, de centralização econômica que outros estados teriam, ou com o despreparo estrutural para o crescimento que outros estados teriam, nós estamos falando de coisas mínimas diante das agruras do tempo. Os estados europeus estão preocupados com índices de desemprego
que beiram a 30% da população, são índices de desemprego do período entre guerras. Não é? O meu grande convívio com a Europa tem sido recentemente com Portugal. As pessoas estão muito preocupadas em Portugal, porque estão chegando, e agora se chega ao final do ano, e pela primeira vez, depois de muitos anos, não terão os salários complementares. As pessoas estão preocupadas com a previdência social, com a diminuição, não é apenas o desemprego, a diminuição, a perda das conquistas sociais. Então são dramas lancinantes, são dificuldades muito maiores do que aquelas dificuldades que nós enfrentamos na América Latina hoje. Claro que temos uma história dolorosa e uma consciência dessa história, né, que está presente, muito presente na política, nos nossos dramas políticos cotidianos. Mas nós temos que olhar o mundo pelo mundo, não é? E nessa perspectiva, eu fico muito feliz em ser latino-americano hoje. E realmente eu vejo com grande perplexidade as dificuldades que a Europa enfrenta, vejo com grandes dificuldades também, vejo com grande perplexidade as dificuldades que os Estados Unidos enfrentam, não é? A questão da reorganização do governo do presidente Obama agora é algo muito preocupante, não é? As dificuldades da política externa, as dificuldades da governança econômica em relação ao crescimento da China, enfim, desafios imensos que existem nos Estados Unidos. Então eu diria que os países da América Latina estão em uma posição privilegiada em relação à crise, à realidade do mundo. Nós vivemos momentos de grande dificuldade e que não são, na proporção da desgraça do mundo, coisas que estão presentes no nosso cotidiano na América Latina, mesmo assistindo os problemas dos países que parecem, em um determinado momento, muito grandes, mas se comparados a esses problemas, como eu acabei de falar a vocês, as constantes mudanças de governo na Grécia, a questão da governança dos países, não é? Quem leu o jornal hoje viu que o governo grego ontem disse que vai seguir, sim, a imposição básica ditada pelo Banco Central Europeu. E é o governo socialista, vejam vocês. Não é? E como vai se fazer isso? Porque não há outro caminho. Então, realmente, é uma pergunta muito importante, muito interessante, mas na perspectiva de que não é o Mercosul, serão os países que o compõem, não é? E que essa percepção da dificuldade do mundo talvez seja uma emulação, seja um incentivo para que os governantes se entreolhem e percebam que, inclusive, a América Latina hoje é uma parceira ideal, não é uma parceira necessária. Nós fomos, durante muito tempo, ignorados, principalmente pela política comercial europeia, não é, preconceituosa. O grande argumento dos negociadores europeus era que era impossível negociar com o Mercosul, porque tudo tinha que ser discutido 4 vezes, porque